Pergunta do companheiro Thiago Pires. Rui, não entendi muito. Seria possível a reorganização do bloco imperialista num regime tão desgastado? A China, podendo se desenvolver ao porte de um país imperialista, poderia não fazer parte do bloco? A China não vai se desenvolver até se transformar num país imperialista. Você vê que o imperialismo já montou todo o esquema aí para derrubar os chineses. Para que os chineses possam se desenvolver como um país capitalista integral, eles têm que fazer uma guerra e derrotar o bloco imperialista atual. Essa questão é uma questão importantíssima que muita gente não entende. As relações internacionais, elas não são fluidas. É um sistema de dominação rígido. Se um país conquista uma posição internacional importante, ele só vai sair dali sob a ameaça de ser liquidado pelo outro, pela força. Ameaça. Normalmente a ameaça também não adianta. Normalmente vai ter guerra. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi um conflito onde os alemães achavam que eles tinham direito a mais do que os ingleses e franceses. E os ingleses e franceses não queriam abrir mão do que eles tinham conquistado. Esse foi o conflito. Agora, aí teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda, morreram dezenas de milhões de pessoas e muita gente acha que você pode ter uma posição reformista na estruturação da política mundial. É mais absurdo do que pensar que você pode transformar um país por meio de reformas. É mais fácil transformar um país do que transformar o mundo inteiro. Os Estados Unidos vão abrir mão da supremacia que eles têm no mundo? Não. Depois o pessoal também não tem ideia de quanto que isso daí custa. A Inglaterra, até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, ela era dona dos mares. Não tinha nenhum caminho marítimo que não fosse controlado pelos ingleses. Então, vocês imaginem isso daí, por exemplo, quanto custava para a Inglaterra manter essa supremacia? Quantos navios eles tinham que colocar? Quantos lugares eles tiveram que conquistar para manter o controle de uma determinada saída marítima e outra, né? Isso daí foi um empreendimento gigantesco. Aí vem um cidadão e fala assim, em nome da democracia, vamos dividir esse negócio. O cidadão fala assim, você está doente da cabeça, não vou te dar nada aqui. Você passar aqui, eu te dou um tiro de canhão, isso sim. Agora são os norte-americanos que dominam o mar. A maioria dos lugares são eles que dominam. Em alguns lugares eles não conseguem dominar. Por exemplo, isso que está acontecendo no Mar Negro é uma região que eles não controlam. Ali são os turcos e os russos que controlam. Então, o imperialismo faz um acordo com os turcos, etc. e tal. Os turcos deixam eles passar. Se os turcos, por exemplo, falarem aqui no Estreito de Dardanelos não vai passar ninguém, norte-americano não passa mais, tem guerra. A guerra do Brasil com o Paraguai começou porque o Paraguai interditou a navegação no Rio Paraná. Aí o pessoal, tem gente que acha que o Brasil estava errado de entrar na guerra. Formalmente ele estava certo. Aí o cara proibiu você de passar por ali, você fala, não senhor. Né? Depois a guerra foi muito violenta e tal, tem tudo isso. Mas enfim, não é uma coisa. Os norte-americanos, eles têm, o pessoal das Forças Armadas norte-americanos são 10 milhões de pessoas. O cara gasta, imagina, 10 milhões de salários. Imagina quantos prédios que essas Forças Armadas não têm no sustento. Quanto que não gasta por soldado em armamento, treinamento, tudo. É uma coisa... Deve ser assim o PIB de um país grande. Eu nunca fui ver os números, mas deve ser gigantesco. Aí vem um cara
Vem a China e fala assim, não, eu agora sou desenvolvido, quero uma parte disso daí. O outro fala, que? Só se os chineses tiverem condição de chegar para os Estados Unidos e falar, ó, eu agora vou em tudo quanto é lugar e você não vai falar nada. Mas para conseguir isso daí, precisa despejar um monte de bomba nos norte-americanos. Para a gente ter uma ideia, porque eu falo isso aqui porque é um problema importante de entender. Para a gente ter uma ideia, os chineses, eles reivindicam a soberania sobre o mar que está ali do lado da China, e os norte-americanos não querem ceder. Quer dizer, como se no Brasil aqui, os norte-americanos colocassem navio aqui a 100 milhas da costa e falassem, não passa nenhum navio brasileiro. Como assim? Agora, para fazer qualquer coisa tem que ter guerra. Por que os russos iniciaram aí uma guerra na Ucrânia? Porque pacificamente não funciona. Adianta você chegar, não façam isso, não tragam a OTAN. Alguns russos falavam assim, nossa, foi feito um acordo na época do Gorbachev. Que acordo, que nada. O único acordo é o míssil. O míssil é que é o acordo. Quantos mísseis você tem? Aí os russos olharam e falaram assim, bom, se é assim, vamos lá, ocupar a Ucrânia. Para você mudar a ordem mundial, é preciso guerra. Guerras ou revoluções, que é mais ou menos a mesma coisa, vamos falar que é verdade, porque a revolução evolui para uma guerra civil. Revoluções e guerras são coisas muito parecidas. Pacificamente, de maneira reformista, esse negócio do pessoal de falar que vamos eleger o Lula e aí papapá, tudo vai mudar, isso é uma conversa infantil sobre política. O pessoal não é sério. Né? Eu já vi quanto comentário, não, tem que ser a paz. Não tem paz. A política mundial e nacional é tudo na base do canhão, do míssil, do tanque de guerra, pô.